Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre O Médico e o Monstro e outros experimentos do Robert Louis Stevenson, edição da Dark Side Books. O Médico e o Monstro, também conhecido como O Estranho Caso do Dr. Jekyll e o Sr. Hyde, é uma das histórias mais famosas da literatura de suspense, já um clássico da literatura, também um grande responsável pelo nome tão conhecido do Robert Louis Stevenson, esse autor escocês que fez um grande sucesso, tanto hoje como na sua época. Ele era um autor muito querido, é algo que é mencionado na introdução aqui deste livro. Ele teve fama entre grandes nomes da literatura, vários autores de sua época e autores que vieram logo depois, bem renomados, falavam muito bem de sua obra, como por exemplo a Virginia Woolf, o Arthur Conan Doyle, o Henry James e muitos outros. Era um autor então que tinha grande sucesso de público e de crítica e que desfrutou desse sucesso mesmo em seu tempo. E de suas histórias mais famosas, acho que posso citar tanto O Médico e o Monstro como A Ilha do Tesouro, que eu também já li, um livro muito bom. Essa edição da Dark Side é tão interessante porque nos proporciona também um vislumbre da produção literária do autor, não apenas com uma ou duas histórias, mas com algumas histórias. São, acho que aproximadamente umas 8, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eu acertei, são 8, que entre contos e novelas, alguns contos mais longos, como o próprio Médico e o Monstro, que é o último do livro, ele tá lá no final, começa apenas na página 248, então quando a gente já tá terminando o livro, aqui finalmente chega a grande história, começando aqui nesta página, já próximo ao final do livro. E antes disso a gente tem contato com várias outras de suas obras. Eu já tinha lido pelo menos 4 contos desse livro, que foram relidos para este vídeo, né, para eu relembrar essas histórias. Entre eles, os que eu tinha lido: O Apanhador de Corpos, o Markheim, Janet a Entortada e O Médico e o Monstro. Os outros foram novidades para mim. Eu vou mencionar de forma geral o conjunto do livro, mas eu também vou mencionar sobre cada um dos contos, minha percepção das histórias, para vocês terem uma ideia melhor do que encontrar aqui. Digo já de antemão que foi um conjunto bem interessante de contos, tanto para entender até mais da produção literária do autor, bem diversificada. Outra coisa que já é mencionada na introdução, a introdução, por sinal, eu recomendo que vocês leiam no final, porque ela tem spoilers. O livro começa com entretenimentos das noites nas ilhas. O Robert Louis Stevenson tinha alguns problemas de saúde. Em certo ponto da sua vida, ele passou a morar nas ilhas do Pacífico, nas ilhas Samoanas, eu creio que esse seja o nome aqui, Samoanas. Então ele visitou algumas ilhas. Aqui atrás no livro tem uma galeria bem interessante de fotos desses momentos dele na ilha, com os nativos da ilha, enfim. Então tem essa questão aqui já de material extra muito bom. E esses primeiros contos, então, são justamente passados em ilhas e que foram escritos, a gente descobre, numa parte já mais avançada da vida do autor, que infelizmente morreu muito jovem. O Robert Louis Stevenson é um daqueles autores que morreram com menos de 50 anos. Ele tinha alguns problemas de saúde. Por conta disso, justamente, ele foi procurar um clima melhor para viver, mas ainda assim morreu jovem. Então, o fato é que os primeiros contos do livro, na verdade, são das produções mais tardias, relacionadas aqui ao que vem depois. Eles trazem algumas características interessantes, até o primeiro, como por exemplo a questão da colonização, dessa chegada aí do homem branco e a imposição de sua visão de mundo. Ele menciona, por exemplo, aqui, através do personagem, que essas pessoas nesse local não têm governo verdadeiro ou lei verdadeira. É o que tem que enfiar na cabeça deles. E mesmo que tivessem, seria uma grande piada se fosse aplicado ao homem branco. Seria muito estranho se viéssemos até aqui e não conseguíssemos fazer o que quiséssemos. Só de pensar nisso, fiquei como bicho e praguejei por um bom tempo. Ou seja, aqui também, entre outras coisas, a gente vai ver essa visão do homem branco de colonização, esse contraste aí de culturas e de modos de vida. O personagem, quando ele chega, ele vai passar por alguns infortúnios neste local. Ele não vai ser exatamente uma pessoa bem recebida. Ainda que tenha, claro, características interessantes, eu preciso dizer que eu achei esse conto muito lento. A narrativa dele não foi exatamente, pra mim, interessante o suficiente para que eu quisesse realmente saber o que acontecia ao personagem. Eu acho até que, como primeiro contato, não seria de forma alguma adequado, assim, começar a ler o autor por esse conto, porque ele é um conto mais lento, pra mim, desinteressante. Então, muitas características que eu encontro maravilhosas na escrita do Robert Louis Stevenson e na qualidade de suas histórias, que realmente deixam a gente ansioso, curioso pelo que vai acontecer, pra mim não são encontradas nesse conto. Então, como primeiro contato, se esse tivesse sido o meu primeiro contato com o autor, eu teria começado o livro pensando, será que vai ser isso? Mas eu já tinha lido o autor, alguns outros contos dele, e eu sabia que eu curtia muito a narrativa. Então,
seguir em frente. E mesmo ainda nos entretenimentos das noites nas ilhas, os outros 2 contos são mais interessantes, especialmente o Demônio da Garrafa, que aqui entra quase como aquela história do gênio da garrafa, que pode dar todos os seus desejos, com uma particularidade muito obscura, assim, muito macabra, que é se você não passar aquela garrafa à frente, se você não conseguir vender aquela garrafa a tempo antes de morrer, você vai passar toda a sua eternidade no inferno aí, queimando terrivelmente. Traz aí então um tempo limite no que você pode fazer com isso, e de certa forma a gente já vê um pouco dessa questão da dualidade, porque as pessoas que têm contato, por exemplo, o personagem principal que tem contato com essa garrafa não é exatamente uma pessoa ruim, tem até uma questão mais amorosa nesse conto de um romance. Ainda assim ele é levado um pouco por esse poder, o que esse poder pode proporcionar, mesmo em meio à desgraça de outra pessoa. Então é um personagem aí que fica nessa questão de um dilema moral, de usar esse poder ou não, claro, com algumas reviravoltas depois. Então eu já achei um conto bem mais interessante. E depois o A Ilha das Vozes, que dos 3 seria o mediano pra mim, né? Que traz uma ilha bem particular em que as pessoas podem catar dinheiro no chão. Não qualquer pessoa, apenas algumas pessoas específicas. Então, esses 3 contos vão compor os entretenimentos das noites nas ilhas, que são contos já uma produção literária mais tardia do Robert Louis Stevenson, e já até com o seu ponto de vista das ilhas, né, dessa sua vivência que ele passou a ter nesses locais. Porque os outros contos desse livro são todos ainda de uma época pregressa, em que ele morava no Reino Unido, ele é escocês, ele também morou em Londres. E é interessante também, uma coisa interessante sobre todos esses contos é que na verdade eles se passam em locais distintos, com pessoas distintas, não apenas em relação às ilhas, por exemplo, mas tem contos aqui como Olala que se passa na Espanha. O próprio Demônio da Garrafa passa nos Estados Unidos, aparece em São Francisco. Então tem aí um pouco da Inglaterra, um pouco de outros locais, e isso é tudo junto e misturado. Algo às vezes nem tão comum, né? A gente geralmente tem personagens assim mais ingleses, um pano de fundo assim mais esperado às vezes em um desses autores ingleses mais clássicos, escocês nesse caso. E o Robert Louis Stevenson não, além dele já ter viajado muito, a esposa dele era norte-americana, ele passou por vários lugares, ele mostra um pouco disso nos contos ao ambientar seus contos em diferentes locais, o que é muito interessante também. Os meus contos favoritos particularmente são todos depois da parte das noites nas ilhas. O Apanhador de Corpos eu já tinha lido, tem uma pegada bem macabra, e ele é um conto baseado em um fato real. Foram criminosos que existiram de fato e que eles matavam pessoas para vender os seus corpos para estudo, por exemplo. O conto vai exatamente nessa questão, né, desse ato abominável da venda de corpos. Ele passa por uma degeneração moral do personagem que mostra uma inclinação no início a achar tudo aquilo horrendo, né? Ele não sabe exatamente o que está acontecendo, mas depois é ladeira abaixo para ele. Então, mais uma vez, essa questão da degeneração do homem, do declínio moral e de ceder aos vícios, à ganância, enfim, a atos odiosos, que é um tema recorrente em vários desses contos. Então é um conto interessante que eu já tinha lido, ele tem um teor macabro aí. Alguns contos são mais fantásticos, outros são mais realistas. Esse, claro, tem um toque realista de um caso real, mas ele também cede ao macabro. Depois desse conto, por exemplo, vem o Olala, que é justamente o conto que se passa na Espanha, numa mansão outrora nobre, assim, decadente, em que as pessoas lá vivem isoladas do mundo. O protagonista está passando por uma fase de recuperação e vai morar por um tempo nessa casa e conhecer essas pessoas bem particulares, peculiares, e tem uma atmosfera muito sombria. Esse é um dos contos que mais me recordam, por exemplo, contos de Edgar Allan Poe, tanto pela atmosfera gótica, mas também pela questão daquelas mulheres etéreas que despertam grandes paixões, e a Olala é desse tipo de mulheres. O personagem desse conto é extremamente introspectivo, ele vai muito de acordo com o que ele observa, ele está ali muito sozinho e isolado também nessa casa, e ele passa a perceber acontecimentos bem estranhos em relação a essas pessoas, o que dá um clima interessante, sabe, aquela ambientação interessante, sombria. Que eu gostei muito nesse conto particularmente também foi a narrativa dele é sensacional, foi uma das minhas preferidas. A forma como o personagem passa a relação tortuosa que ele tem com essas pessoas, o impacto que ele sente
pela figura de Olala quando finalmente a conhece, e também uma certa degeneração de espírito ou algo meio intangível que ele encontra em alguns dos familiares, que ele não consegue exatamente conceber o que podem despertar um bom sentimento, mas também uma ojeriza, sabe, uma repulsa. Ele disse que não era incomum que eu ficasse curioso nesse lugar estranho, rodeado por pessoas estranhas. Eu achei também um dos contos mais poéticos, um dos que ele passa essa questão sublime de uma figura que vai despertar uma grande reação, e ele mostra tanto uma reação ruim quanto uma reação divina. Depois de Olala vem o Markheim, que pode ser considerado um conto de Natal, porém com muito horror. Novamente, esse aqui é dos mais fortes no quesito do bem e do mal, do declínio do homem, conflitos morais. O personagem desse livro vai cometer um ato odioso logo no início desse conto, na verdade. Esse é o Markheim, é o nome dele. Ele vai chegar numa loja para comprar um presente de Natal, só que ele não tem exatamente isso em mente. Ele vai ser então ali confrontado com o que ele fez, ele sente uma grande ambivalência, e junto aí com o conto do Médico e o Monstro é um dos que mais vai tratar desse assunto. O personagem, por exemplo, vai falar em certo ponto que o mal e o bem têm força em mim, e embora seja inclinado a um crime como o assassinato, a piedade não é estranha aos meus pensamentos. Porém, a presença de uma outra pessoa aqui nesse conto vai estimular muito mais essa reflexão sobre essa balança, esse equilíbrio entre bem e mal e para onde ela está pendendo. Ele, por exemplo, chega a dizer que meus olhos estão abertos, finalmente me contemplo pelo que sou. Mas o que será que o personagem é? Claro que eu não vou dizer exatamente, né, para qual lado ou qual a reflexão final a que ele chegou, mas também é um conto muito interessante, especialmente pela forma como termina, e que já mostra muito dessa questão da ambivalência, da dualidade do homem, do bem e do mal que reside dentro de todo ser humano, como viver com esses dois lados opostos dentro de si. Esse é um assunto comum e recorrente nos contos do Robert Louis Stevenson, e uma coisa que sem dúvida o levava a grandes reflexões, né? Tanto no Markheim como na sua obra-prima O Médico e o Monstro. Antes de chegar ao Médico e o Monstro, eu vou só mencionar também o Janet, que fica entre esses dois contos. Janet a Entortada. Ele é um conto menor, um conto assim também muito mais macabro, mas eu preciso dizer que na verdade o livro como um todo não vai gerar uma grande sensação de terror, gente. Ele é mais o confrontamento em relação a um horror, em relação à questão do bem e do mal, né? A ceder ao mal. Então isso tá mais no âmago aqui da questão, esse lado moral do homem em sociedade, o altruísmo versus um egocentrismo. Então não é exatamente um livro que você precise temer a leitura. Eu sei que algumas pessoas falam, sempre que eu posto sobre livros de terror / horror, que eu tenho muito medo de ler, fico muito receosa, mas eu diria vai em frente, sabe? Tem muitos contos aqui que não vão despertar medo, vão despertar reflexões interessantes sobre a natureza humana e esse lado, essa pendência para o bem e para o mal. E aí logo em seguida vem o conto principal, obra-prima, que tá nessa edição maravilhosa. Gente, olha que coisa mais linda, né? Antes de chegar ao conto, ele é todo ilustrado, o livro inteiro. O Médico e o Monstro aqui com o Big Ben, essa atmosfera londrina, chuvosa, neblina, gótica, assim. Esse aqui tem mais a cara, assim, de livros, por exemplo, do Arthur Conan Doyle. Me lembrava muito o Arthur Conan Doyle em alguns sentidos, em alguns contos específicos, como até o Olala, tanto Doyle como Poe. Conto também do Apanhador de Corpos, algumas atmosferas em comum, assim, que eu sinto com outras histórias desses autores. E é isso, O Médico e o Monstro, né, que eu não quero, na verdade, mencionar a fundo tudo que eu poderia falar, porque, mais uma vez, eu quero deixar livre de spoilers. Eu sei que a maioria das pessoas sabe que está aqui no âmago desse conto, mas eu prefiro não entrar tanto assim nessa questão, porque eu acho também que o primeiro leitor vai se sentir mais envolvido, se bem que eu já sabendo tudo que ia acontecer na primeira leitura e na segunda, eu me envolvi da mesma forma, sabe? Ele tem uma narrativa muito hipnótica. Eu havia esquecido, na verdade, que ele é contado todo pelo ponto de vista de uma terceira pessoa que está vendo tudo isso por fora, a relação do Dr. Jekyll, o que acontece com o Sr. Hyde, a questão da diferença enorme entre os dois, e por que que esses dois homens se relacionam, por que que o Dr. Jekyll, uma pessoa tão respeitada, bondosa, se relaciona com alguém tão abominável como o Sr. Hyde, que está ali sempre na sua casa. E o autor vai trabalhar a questão da conduta moral em sociedade desde o primeiro momento, porque mesmo quando o Sr. Utterson, que é este narrador de fora, começa a ter contato mais com essa relação tortuosa entre o Jekyll e o Hyde, ele vai vê-la através da questão justamente do Sr. Hyde ter sido visto pisoteando uma criança e passando direto, né? Então
Quando o amigo dele está contando aquela história para ele, fala que, por exemplo, a multidão que estava ali ao redor reagiu como todos nós. Toda vez que olhava para o prisioneiro, notei que o médico se irritava e empalidecia com o instinto de matá-lo. Eu sabia o que se passava em sua mente, assim como sabia o que se passava na minha. E com o assassinato fora de cogitação, optamos pela segunda melhor alternativa. Ou seja, aqui nessa situação que se apresenta de cara na história do Médico e o Monstro, temos claramente os instintos mais básicos e primitivos de um horror tamanho e tremendo, uma raiva muito grande, um ódio muito grande, uma vontade de cometer um assassinato ao ver um homem já adulto pisoteando uma criança a troco de nada, sendo completamente controlada, né, repelida pela conduta aceita em sociedade, né? Não pode se cometer assassinato por conta disso. Aquele homem deve ser julgado de outra forma. Então, já existe aqui em pessoas respeitáveis que estão ali horrorizadas por aquilo, esse lado dual, né? Esse lado da dualidade. Essas pessoas poderiam cometer um assassinato, elas são levadas pelo instinto do ódio ali no momento de ver aquilo, mas elas conseguem reprimir, elas conseguem controlar aquele instinto natural para fazer a justiça mais aceita. Então esse cenário, como primeiro cenário aqui mostrado, já eu achei muito característico da história, né? Tudo que a gente vai ver na história, porque é apresentado através da figura dos homens respeitáveis, do próprio Sr. Utterson, né? Que é esse personagem que todos adoram, todos gostam muito da companhia, esse personagem tão aprazível. E o Dr. Jekyll aparece aqui como um dos seus grandes amigos. Ele foi a pessoa que cuidou do testamento do Dr. Jekyll, e quando ele percebe a tamanha influência do Sr. Hyde em cima do Dr. Jekyll, ele passa a se questionar no que está acontecendo, a tentar desvendar esse mistério. Ele fica tomado por isso, né? Ele não consegue fazer outra coisa, ele quer ajudar o seu amigo, ele quer entender como esse homem respeitável foi completamente levado ali pela influência de um homem tão terrível. O próprio Utterson, quando vai refletir sobre o que pode ser essa influência, que talvez seja em algum ato passado que o Jekyll cometeu e que ele agora esteja sob chantagem, ele reflete, será que existe também algo no meu passado que possa me colocar nessa situação? E ele disse que ainda assim morria de vergonha por algumas maldades que havia cometido e se levantou em gratidão sóbria e temerosa pelas que apenas chegara perto de realizar, mas que haviam sido evitadas. Mais uma vez essa questão do controle aí dentro de todos, do bem e do mal, de não ceder ou de ceder a uma das partes. É um conto bem chocante, né, especialmente se você tá lendo pela primeira vez, mas pelo horror do que é passado, o Hyde é um vilão supremo, né? É aquela personificação do mal, a sensação que ele evoca, como ele evoca no Utterson, aquele misterioso asco, desprezo e pavor que o Sr. Utterson lhe dispensava. Quem sabe o mero esplendor de alma sórdida que transpira através de seu recipiente de barro e desse modo o transforma. A presença do Hyde vai despertar esse horror supremo, um personagem puramente mau. É dito que todos os seres humanos, quando os conhecemos, estão imbuídos do bem e do mal. E Edward Hyde, único nas categorias da humanidade, era puro mal. Existe então um mistério claro por trás da figura do Edward Hyde, dessa relação tortuosa que ele tem com o Jekyll, e é um suspense muito psicológico, que está sempre ali envolto em um mistério, e mesmo que você tenha conhecimento, como eu sei que muita gente tem hoje em dia, do desfecho desse mistério, ainda assim a gente é levado pela narrativa, ambientação hipnótica e pela forma como o autor conta esses fatos, né? Pela forma como eles são desvelados, até em relação depois a uma troca de narrativa, um ponto de vista do Dr. Jekyll. Então é extremamente interessante a forma como esse conto fecha, as reflexões que ele desperta. Eu poderia me alongar mais caso eu fosse entrar aqui na parte de spoilers, e como um todo vai fechar muito bem esse livro de contos, com alguns contos realmente sensacionais. Para fechar a edição maravilhosa da Dark Side Books, como sempre, essa aqui está particularmente linda, gente. Eu realmente adorei os detalhes. Existe uma ilustração para cada um dos contos, sempre no início. A parte do Médico e o Monstro, no entanto, tem muitas. É o principal do livro, né? Sua obra-prima, então ele ganha muito mais ilustrações, ele tá todo ilustrado, realmente uma edição muito bonita. Na questão da revisão tem algumas coisinhas aqui e ali ao longo do livro pequenas, e no conto do Médico e o Monstro em si tem apenas uma questãozinha aí que também passou, que me deixou meio confusa, porque de vez em quando se referem ao personagem do Jekyll como Harry Jekyll,
e outras vezes como Henry Jack. No começo deixou aquele ponto de interrogação, porque eu lembro que eu pensei, era Harry Jack o nome dele? Aí depois, quando falavam Harry Jack, eu acho que é Henry. De qualquer forma, uma edição primorosa, gente. Gostei muito da edição, da seleção de contos, né? Da diversidade na seleção de contos. Muitos contos incríveis, um pedaço aí desse grande escritor escocês que foi tão adorado e que continua sendo super lido. Recomendo também muito a leitura da Ilha do Tesouro, um dos seus grandes livros. Se você já leu, conta aqui embaixo o que achou. Vamos trocar uma ideia nos comentários. E se você quer ler, enfim, vamos bater aquele papo. Essa é uma das partes mais legais. Esse vídeo ficou longo, eu sei, espero que vocês tenham assistido até o final, mas eu queria conversar um pouquinho mais. Eu gosto demais das histórias do Robert Louis Stevenson. Já é minha segunda leitura, né, em boa parte aqui desse livro, e com certeza quero ler muito mais. Vou deixar o link para essa edição tanto no site da Dark Side Books aqui embaixo, como também na Amazon, para vocês darem uma olhada, já quem sabe colocar na wishlist, caso tenham interesse. E eu vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de curtir aqui embaixo. Se inscreve no canal para receber os vídeos em primeira mão. Beijo a todos e até a próxima.